bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma live. E nessa live nós vamos falar sobre vendendo sobremesas clássicas em taças. Eu sou a Adriana Lourenço, sou proprietária da Sweet Taças e te ensino a fazer sobremesas maravilhosas que enchem os olhos, lucrativas e práticas, e aumentar a sua renda ou começar um negócio com isso. E hoje nós vamos falar sobre o quão lucrativo é você vender sobremesas clássicas, como reproduzir essas sobremesas clássicas em taças, quais os cuidados que você tem que ter para isso. E também eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa clássica, o quindim na taça. Gente, o que são sobremesas clássicas? Quando eu falar sobremesas clássicas, o que você pensa? Você pode pensar assim, são aquelas sobremesas que a gente sempre comia na casa da nossa avó, que a gente tem aquela memória afetiva, aquele gostinho de infância, né? Por exemplo, aquela gelatina colorida, a gente pode dizer que é uma super clássica. Qual outra seria? O pudim, gente, pudim de leite, não tem sobremesa mais clássica que um pudim de leite, por exemplo. O pavê, o tradicional pavê, é uma sobremesa muito clássica. O que mais, gente? Estou falando aqui, clássicas aqui, brasileiras aqui, né, no nosso meio. Mas nós também temos as sobremesas clássicas, digamos, clássicas francesas, as clássicas que a gente sempre encontra em cardápios, em menus de restaurantes. Por exemplo, o petit gâteau é uma sobremesa muito clássica. O tiramisu é uma sobremesa clássica de café, que ela tem um sabor certo, né? Aquele sabor que não tem como você mudar muito. Qual outra sobremesa? O crème brûlée também é uma sobremesa muito clássica, aí que se encontra em restaurantes. Mousse de chocolate, a cheesecake, pavê, eu já falei o pavê, né? O quindim que a gente vai ensinar hoje, que é uma sobremesa clássica que a gente encontra aí em festas. Normalmente elas são comercializadas individualmente, né? Então, assim, difícil a gente encontrá-las no potinho, né? Em taças, enfim. Tem o manjar. Manjar, gente, é uma sobremesa aí de casa de vó, não é? Que remete aquele gosto de infância. O manjar é uma sobremesa muito clássica. E aí tem inúmeras. E aí eu pergunto pra vocês, por que reproduzir sobremesas clássicas em taças? Primeiro, por serem clássicas, né? São sobremesas que você sempre vai ter pessoas que procuram. Você tem público garantido com essas sobremesas. Portanto, vai ficar uma sobremesa mais fácil de se vender do que uma sobremesa que você vai criar. Normalmente, as sobremesas clássicas, elas têm um preparo mais simplificado, ou um preparo certo, né? Tem ali as regras certinhas para você seguir. Então, isso se torna mais fácil de fazer, mais fácil de reproduzir, que desde que você siga aí uma receita, você faça um teste certinho, você consegue aí reproduzi-las mais facilmente, sem erro. A gente não encontra sobremesas clássicas em todos os lugares, né? E você pode se tornar uma referência daquela confeiteira que vende uma sobremesa clássica, como por exemplo uma cheesecake, como um pudim maravilhoso, como um petit gâteau incrível. Você pode se tornar uma referência. Mas ao reproduzir essas sobremesas clássicas em taças, você tem que tomar alguns cuidados. Tem sobremesas que você não pode inventar muito. Quer ver, por exemplo, o pudim, você não pode inventar muito no pudim de leite, que é uma sobremesa muito clássica, classuda, né? Porque senão você tira ali o brilho do pudim. Você tira aquele gosto, sim, que remete à sua infância do pudim. Quais os cuidados agora que você tem que ter ao reproduzir as sobremesas? Nem todas as sobremesas você vai poder fazer aí mudanças, como por exemplo o pudim, que é uma sobremesa muito clássica. Então, quando você for reproduzir, você deve ser o mais fiel possível. Por exemplo, nós temos na Sweet Taças um pudim na taça. Mas eu faço aquela tradicional receita com baunilha de verdade, né? Mas eu acrescentei um caramelo cremoso à taça. Isso para quê? Para trazer um diferencial, mas eu não tirei do pudim a essência dele, aquele sabor. É o pudim de verdade,
Aí coloquei a calda e mais um caramelo. Então aquela calda ali, ela se transformou ali num caramelo cremoso, bem gostoso. A tiramisu, por exemplo, o tiramisu, né? Ele é uma receita muito classuda. Então ele tem um gosto característico, que é o gosto ali do queijo mascarpone, é um gosto suave, adocicado. Não tem como você fugir muito disso e nem fazer camadas extras de tiramisu, porque o tiramisu já é uma sobremesa de camadas e ele já é uma sobremesa que vai em travessas normalmente ou em taças. Então é uma sobremesa que você já reproduz em taças. Que outra sobremesa? A torta de morango, por exemplo, é uma sobremesa, aquela com merengue, com chantilly. É uma sobremesa bem classuda. Tem como você reproduzir em taças? Tem. E nesse caso, algumas sobremesas, por exemplo, como a torta de morango, você pode fazer releituras delas. Você pode pegar elementos que vão remeter a cada camada. Por exemplo, a torta de morango, ela tem ali uma camada de biscoito crocante. Como que você vai transpor esse biscoito crocante para a taça? Como que você vai transpor o creme ali dele para a taça? Entenderam? Então você tem que aí trabalhar esses elementos para você conseguir transpor para a taça e trazer no sabor o sabor original. O equilíbrio. Lembrando que você tem que saber, por exemplo, a taça a bombom de morango, ela tem lá a camada crocante, um creme branco, uma camada de chocolate e os morangos, né? Qual a camada que tem que ter mais quantidade na minha taça? Tudo isso você deve avaliar. Então, você tem duas maneiras. Existem sobremesas que são aquelas bem classudas, que tem um gosto característico, que você não pode criar muito em cima disso. Então você tem que tomar o cuidado de transpô-las para taça da forma mais fiel possível. Você pode acrescentar um ou dois elementos a mais para dar uma sofisticada, uma incrementada. Por exemplo, a banoffee. A banoffee, ela é uma sobremesa que ela é composta aí por um crocante amanteigado, por um doce de leite, banana in natura e chantilly. Essa é a tradicional zona, né? Como você pode, nesse caso, fazer releituras de banoffee e não te impede. Mas se você for fazer a releitura da banoffee tradicional, ela tem que ter ali na essência dela, o sabor da banoffee. E você pode, no caso, como a banoffee, como a torta de morango, como a torta de limão, trazer outros elementos, incrementar aí com outros elementos sem problema. E hoje nós vamos fazer, por exemplo, a quindim. O quindim, ele é comercializado normalmente em porções individuais, ou ele é feito grandinho, né? Um quindão, que aí às vezes eles fazem naquela forma com furo no meio, ou naquela forma, enfim, arredondada. E ele é grande ou pequenininho. Agora, como transpor, né, ele para taça? Como fazer o quindim? Porque o quindim é uma sobremesa que vai ao forno. E como que eu vou? Não tem como eu levar taças, por exemplo, de acrílico para o forno ou de vidro para o forno. Como que a gente vai transpor? Então hoje eu vou ensinar uma maneira de você fazer uma releitura de uma sobremesa clássica, que vai ser o quindim. Como eu vou fazer uma releitura do quindim para a taça? Mas aí existem alguns cuidados que você deve ter. O quindim, por exemplo, eu sugiro que você não faça em taças grandes como essa aqui. Você pode fazer? Pode. Mas é mais interessante você fazer em tacinhas individuais como essa aqui. Eu acho que, inclusive, é mais fácil de você comercializar. Olha só, tacinhas como essa, que são tacinhas... Essa aqui eu acredito que ela tem em torno de 150 gramas. Essa aqui também, elas são bem bonitinhas, ó. Essa aqui, inclusive, tem tampa. Dá para você comercializar tranquilamente em tacinhas como essa aqui. E você vai observar que esse quindim que eu vou ensinar, ele pode ser até desenformado. A pessoa pode comer na tacinha ou desenformar o quindim num prato para comer. Fica as duas opções, certo? Então vamos à receita e a gente vai conversando sobre isso,
sobre sobremesas clássicas aí durante a receita. Primeira coisa que nós vamos fazer, como que eu vou fazer essa releitura? Lembra que o quindim ele tem uma camadinha de coco embaixo? Quando ele assa, o coco desce, ou sobe, na verdade, porque a gente coloca ele para assar na forminha e o coco sobe, né? E quando a gente desenforma, ele fica na parte de baixo. Então, nós vamos fazer uma releitura dessa parte de coco, que vai ser a parte que nós vamos colocar aqui embaixo, tá? Porque se eu quiser desenformar, ela vai ficar em cima, igual o quindim tradicional. Eu vou colocar aqui, ó, aqui tem leite de coco e coco fresco. Então, tem em torno de 200 gramas de coco fresco que eu vou colocar aqui. Você pode fazer com coco seco? Pode fazer com coco seco, mas o coco fresco ele tem muito mais sabor, né? Eu não tirei, eu fiz o coco fresco mesmo, sem tirar aquela partezinha preta. Se você quiser uma coisa mais refinada, que é o que eu sugiro que você faça, como você quer para ser comida em casa, consumida em casa, eu não tive o cuidado de tirar aquela película pretinha do coco. Então, eu coloquei aqui 100 gramas de coco fresco, vou colocar mais 100 gramas. Tem 100 gramas de coco aqui, junto com 100 ml de leite de coco. Como eu fiz o leite de coco, o que eu teria que fazer? Eu teria que coar para ficar o leite de coco, certo? Mas como eu vou usar o coco que tá aqui, eu já deixei tudo junto aqui sem coar. Então, aqui tem o equivalente a 100 ml de leite de coco com mais 100 gramas de coco, ok? Então, são 200 gramas de coco para 100 ml de leite de coco. Eu vou colocar aqui 60 gramas de açúcar, bem pouquinho, porque eu quero que fique com bastante gostinho de coco isso aqui, tá, gente? É para ficar aquela camadinha de coco mesmo. Aqui nós tem 100 gramas de creme de leite. E aqui eu vou colocar uma gema só, como um espessante, tá bom? Só pra gente deixar um pouquinho mais grossinho aqui o nosso coco. Então, vou coar aqui. Gente, tô fazendo um quindim na taça e eu tô fazendo uma releitura. Aí, por exemplo, quando você vai fazer uma releitura, você tem que pensar o que compõe a sobremesa, certo? O que compõe a sobremesa, o quindim? Ele não tem aquela camadinha de coco que você vê quando depois de assado? Então, eu tô reproduzindo essa camadinha de coco. O quindim, ele vai muita gema. Normalmente, para ele ficar aquela cor bem amarela, aquele amarelo forte mesmo, que vão fazer, elas dividem a quantidade entre gemas caipira, que elas são bem escuras, com gemas de granja. Só vou usar a gema de granja aqui, então elas não são tão amarelinhas. Eu já fiz o quê? Ó, já porcionei todas aqui. Aí eu vou colocar uma peneira aqui de novo pra gente peneirar as nossas gemas e tirar a película para evitar cheiro. E eu já expliquei aqui pra vocês, é uma dica, gente. Quando vocês forem comprar os ovos, vocês têm que olhar a validade do ovo, certo? A validade dos ovos, ela é muito importante. O ovo, ele tem validade sim, gente. Quando vocês forem comprar, vocês analisam. Quanto mais novo, melhor, certo? E quando o ovo é bem novinho, ele normalmente não deixa cheiro, entenderam? Então, quanto mais novo o ovo, menos cheiro você tem. E às vezes você nem precisa retirar a película, não. Tem confeiteiras que nem retiram a película, porque o ovo é bem fresquinho. Então, o que acontece aqui? Vocês estão vendo aqui? Eu vou só dar um furinho nas gemas que ainda não quebraram e vou peneirar. Não pode passar a colher aqui, porque senão você vai deixar a película passar, tá? E aí você vai com esse cuidado aqui, peneirando as suas gemas. Essas gemas eu poderia até ter colocado 9, porque os ovos não são muito grandes, né? Um ovo grande, ele pesa em média 50, 55 gramas. Esse aqui eu acho que estava pesando uma faixa de 46 gramas. Então, eu até sugeriria que você colocasse mais uma gema aqui para essa receita, em torno de 9 gemas, porque a gente ainda perde um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Com a película que fica. Eu tô
raspando aqui embaixo para pegar toda a gema, porque eu sou dessas de não deixar desperdiçar nada, né? Aí nós peneiramos as gemas, elas estão aqui reservadas. E agora a gente vai fazer um outro passo, que é hidratar a gelatina. A gelatina incolor é uma gelatina incolor sem sabor, tá bom? Tá vendo? Ela vem num pozinho. Você pode usar aquela folha também. Nós vamos usar, sabe aquela folha? Todas as gelatinas incolor, sem sabor, elas devem ser hidratadas em água gelada. Se você inventar de hidratar a gelatina em água quente, você vai tirar todo o potencial gelatinoso dela. Ela não pode ter contato com calor antes, para que ela não perca aí o poder de gelatina dela. E como é que você porciona, por exemplo, gramas pequenas? E isso aqui é uma dica. Isso aqui é uma balança de precisão. Você encontra elas no Mercado Livre, na Amazon, né? E em lojas de confeitarias também. Feira de importar. Aqui falando aqui só mais um pouquinho. A nossa parte de coco, olha só como é que ela já tá. E ela vai dar eu quero que ela esfrie um pouquinho antes de eu colocar elas nas tacinhas. Aqui, deixa eu te mostrar aqui pra vocês aqui nessa câmera, né? Já tá quase bom. Deixa eu secar só mais um pouquinho. E falando aqui, então, eu estava explicando que isso aqui é uma balança de precisão. E essa balança de precisão você encontra em qualquer loja de confeitarias. Você encontra na Amazon, no Mercado Livre, em feiras que vendem produtos importados. Ela é uma balança acessível e muito importante para uma cozinha de confeitaria. Porque ela te possibilita aí você fazer pequenas medidas. Por exemplo, para você usar a gelatina incolor, você não usa grandes quantidades, certo? Então você precisa, um saquinho de gelatina incolor, ele pesa mais ou menos, deixa eu ver aqui. Esse aqui ele pesa 12 gramas. Bem pouquinho. Ele vem 12 gramas no saquinho. Eu tô usando aqui 3 gramas. E como é que você pesa, Adriana? Como é que você faz para pesar esses gramas aqui na sua balancinha? Primeira coisa, você coloca aqui em cima um potinho pequenininho onde você vai porcionar. Aí você vai ligar, coloca o potinho primeiro. Quando você ligar, ele vai estar zerado. E aí você vai colocar, preciso de 1 grama de gelatina. Então você coloca lá uma quantidade maior, tipo coloca aí uns 4 gramas. E aí você vai tirando até chegar a 1 grama. Entenderam? Porque normalmente, assim, pra ela, quando ela é de precisão, ela consegue pegar todo esse peso, consegue, mas é mais fácil você pesar uma porção maior e ir retirando até chegar no peso que você quer. Então fica a dica aí da balancinha de precisão. Aqui nós temos 3 gramas de gelatina. A gelatina, gente, em cor, ela é muito interessante de ser usada na confeitaria. A confeitaria francesa, por exemplo, ela usa e abusa de gelatina. E quando você a utiliza na quantidade certa, na proporção correta, ela não tira a cremosidade da sobremesa, ela não tira o sabor, nada disso. Ela ajuda ali a trazer aquela consistência, sabe? Que você precisa, aquela estrutura que você precisa para a sua sobremesa. Então nós vamos agora hidratar a gelatina. Aqui tem uns 3 gramas de gelatina e vou colocar para 3 gramas de gelatina 1 colher de água geladinha, tá? Aí vou aqui misturar aqui até derreter, até dissolver aqui direitinho. Então, eu já dei uma dica aqui importante. O que traz o cheiro do ovo é a gema. Quando a gema ela não é fresca, quando é uma gema velha. Então, quanto mais fresco os ovos, menos cheiro de ovo vai ter. Gente, eu vou já desligar aqui, tá? Já secou bastante aqui. Então, agora eu vou tirar daqui da panela. Deixa eu desligar aqui. Vou deixar esfriar. Vou até colocar nessa vasilha aqui, que eu quero que esfrie uma quantidade pra eu poder colocar no saco, ali nas tacinhas, tá? Essa aqui, essa releitura que a gente tá fazendo aqui é daquela parte de coco que fica debaixo do quindim.
Pronto, deixar aqui esfriar. Deixa eu tirar aqui a minha panelinha. Deixar ela pra cá. E vamos continuar. Bom, já deixei minha gelatina hidratada. Eu tava te respondendo. Como evitar o cheiro do ovo no quindim? Quando você for comprar o ovo, você verifica lá a validade do ovo. Quanto mais novo, melhor. Menos cheiro ele vai trazer. E para você ter um cuidado a mais, você pode retirar a película peneirando as gemas, certo? E aí, como é que você peneira? Você coloca a gema aqui, fura e deixa ela escorrer. Você não passa a colher aqui não, porque senão você vai passar a película também, certo? E aí nós já peneiramos ali, melhor, nós já hidratamos a nossa gelatina e agora a gente vai colocar aqui o restante dos ingredientes, que vai, aqui nós temos, deixa eu falar os ingredientes pra você, ali são 8 gemas, né, 125 ml de leite de coco, também fiz um leite de coco fresco, 250 gramas de açúcar refinado. Agora eu vou misturar isso aqui e vou levar para o fogo alto e vou misturar até cozinhar, tá bom? É bem rápido. E a gelatina, Adriana, você não vai colocar agora? Não, a gelatina ela está hidratando e nós não podemos cozinhar gelatina, porque senão você tira toda a propriedade dela de gelificação. A gelatina ela deve ser acrescentada no creme morno. Você tem que retirar ele do fogo, dar uma esfriadinha nele e acrescentar. Adriana, mas normalmente quando a gente vai usar a gelatina, a gente tem que dar uma esquentadinha dela, depois dela hidratada? Sim, mas é bem pouquinho, é só pra você permitir que ela derreta e você acrescentar ali no seu processo, no seu creme que você tá fazendo, né? Gente, olha só, agora eu tô levando aqui pro fogo e vou misturar. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou porcioná-las com tacinhas pequenas como essas aqui, olha que fofinhas. Essas taças aqui, elas são ideais para você comercializar em restaurantes, para restaurantes e para você incluir no seu cardápio. Lembrando o seguinte, lá vai outra dica. Se você for vender mini porções individuais na sua confeitaria, você tem que estabelecer, a menos que você tenha, se sua loja for uma loja online, né, você tem que estabelecer um mínimo de vendas. Ah, eu vendo, mas assim, o mínimo para você encomendar são 10 unidades. Porque imagina só, quando você trabalha online, né, via WhatsApp, por encomendas, você não tem uma loja física, não tem como você fazer assim um copinho por vez, uma porçãozinha por vez. Você sempre vai fazer uma quantidade, uma receita, não é verdade? Então você tem que tomar esse cuidado. Então quando você for vender sobremesas mini porções individuais, você precisa estabelecer ali uma quantidade mínima de vendas, porque aí você fala assim, puxa, quantas porções eu consigo fazer de mini taças com uma receita? Ah, consigo fazer 5. Então, dessa receita aqui, eu vendo no mínimo 5 unidades. Entenderam? E existe um valor agregado maior às mini sobremesas. Porque você vai estar vendendo, estar vendendo individualmente. Então, você pode agregar um valor maior nela. Porque tem a mini taça, né? Tem a embalagem, tudo isso você vai agregar de valor. Enquanto isso, minha camadinha de coco está esfriando e eu tô aqui feliz no quindim. Ó, já deu 2 minutos, ela engrossou, ferveu. Então, ó, eu vou passar aqui a espátula na lateral, ela aparece o fundo. Vou passar no meio, ela aparece o meio e volta rapidamente. Passei aqui na lateral, aparece o fundo, passei no meio e volta rapidamente. Vamos ver aqui outro, ó. Cai em bloquinhos. Vai ficar no YouTube. Cai em bloquinhos. E chegou aqui o nosso ponto. Pronto. Vou tirar aqui rapidinho. Essa parte detalhada é só no YouTube, né? É. Gente, vou deixar aqui, vamos continuar misturando aqui. Até parar
de ferver. Por quê? Porque essas panelas de fundo triplo, elas esquentam, elas são as ideais para você fazer doces, para você fazer cremes, brigadeiros, no geral, né? Porque elas distribuem o calor de maneira uniforme. Em contrapartida, elas são muito quentes, elas continuam cozinhando depois que você retira do fogo. Então você tem que continuar misturando aqui até ela diminuir o calor e parar de ferver o creme, tá? Aqui, ó, gente, deixa eu colocar minhas tacinhas lindas aqui, a gente já vai pra nossa finalização. E o que tá faltando acrescentar aqui? A nossa gelatina, já vamos colocar. Então pronto, olha só. Agora eu vou acrescentar aqui a gelatina. E vou acrescentar aqui no creme ainda, quentinho, para poder derreter. Vamos lá. Derreter tudinho aqui. E ela que vai dar aquela consistência que a gente precisa pro nosso quindim, né? Pra não ficar aquele quindim cremosudo. Ah, Adriana, mas se eu quiser comer ele cremosudo? Cremosudo? Como assim? Vocês gostam dos nomes que eu criei, gente? Cremosudo, cocudo. Se você quiser comer ele mais cremoso, ele só precisa ir à geladeira até esfriar. E ele vai ficar com consistência cremosinha assim, né? Assim, mais com maior consistência, que aqui ele tá bem líquido ainda. E aí, à medida que ele for ficando mais na geladeira, ele vai ficando durinho ao ponto de você conseguir desenformar, mas ele não vai perder a cremosidade. Bom, misturei bastante aqui, entenderam? E agora nós vamos colocar nas tacinhas. E aí a gente vai fazer a nossa releitura, tá? Do quindim. Como que vai ser? Lembrando o seguinte, meninas, o quindim, ele é um doce que precisa ser untado. Então, você vai untar aqui com manteiga sem sal, tá? Essa assim, aqui ela é muito bonitinha, olha. Essa aqui é ideal para você vender na sua confeitaria, se você já tem confeitaria, porque ela não tem tampa. Você teria que fazer uma tampa com plástico, filme, alguma tampinha, né? E essa aqui, ó, ela é ótima para comercializar, assim, vender para entrega. Aí, untei e vou polvilhar aqui um pouquinho de açúcar de confeiteiro, pode ser açúcar refinado também, tá? Que você tiver aí na sua casa ou na sua confeitaria. Aqui também, untei. Lembrando que esse açúcar, ele todo vai ser absorvido. Depois, olha só como é que ficou a consistência aqui da nossa camadinha cocuda, viu? Ela ficou bem, assim, sequinha, bem gostosa. Aí eu vou colocar aqui uma quantidade. E todas as vezes que você for fazer para comercializar, o que você tem que fazer? Pesar. Isso é legal você já pesar antes de você, para você saber quanto ter uma padronização. Não vai colocando no olho não, senão você não sabe qual a quantidade que vai dar em cada receita, entendeu? Isso gera prejuízo, né? Isso gera prejuízo. Então, olha aqui, eu vou tarar aqui a minha tacinha, tá zerada, ou seja, o peso da tacinha já está incluído aqui. Aí eu vou ver quantos gramas de coco eu coloquei. Tem 24 gramas, então eu vou colocar aqui 20, deixa eu ver quantos gramas. Lembrando que o quindim tem que ser a maior porção. Eu vou colocar 30 gramas de coco, tá? E aí agora eu vou colocar o quindim. Sempre dá uma misturadinha, ele tem que ser porcionado imediatamente por causa da gelatina. Se você deixar para porcionar depois, ele vai ficar gelatinoso, não vai conseguir. Então vamos lá. E agora eu vou colocar, porcionar aqui o quindim.
Adriana, eu posso fazer em copinhos bolha? O quindim, como ele é um doce, mais doce, então você tem que fazer em mini copos bolha, no máximo aí de 150 gramas, no máximo 200 gramas, que dá pra pessoa até dividir com o outro. Olha, gente, eu coloquei aqui 110 gramas, mais ou menos, com 30 gramas de coco, ficou uma porção aí de 140 gramas. Posso colocar um pouquinho mais para encher aqui? Posso, mas não vou fazer. Nós vamos, aqui, como aqui tem 150 gramas e aqui também, então a porção que eu vou colocar aqui vai ser a mesma. Vamos colocar 30 gramas de coco e 110 gramas de quindim. Adriana, mas vai menos que a porção. Você pode tentar colocar nessa aqui 120 gramas. Tem que ver se vai caber e não vai ficar aquele negócio transbordando, gente. Porque aí também não é interessante. Não fica um produto de qualidade, não fica um produto legal, tá? Meninas, porcionei aqui minha camadinha de coco. Agora eu vou colocar o quindim. E Adriana, como é que eu precifico isso aqui? Nós vamos ter uma live sobre precificação em breve. Mas vocês têm que agregar aqui tudo que vocês gastam, gente. Né? Vocês têm que agregar, além dos ingredientes, o gás. Olha, aqui eu consegui colocar 130 gramas, então foi até um pouquinho mais. E ficou ainda uma bordinha aqui de segurança para não vazar. Então ficou aqui 130 mais 30, 160 gramas, ó. Essa embalagem que na sua venda você não pode ter vários tipos de taça, a não ser que você... Porque assim, cada um vai ter um preço diferente, né? Então é bom padronizar a taça para que você não tenha várias, uma com 120, outra com 140 e você seja obrigado a vender tudo no mesmo preço. Isso, essa aqui é a nossa taça de 1 quilo, né? Essa aqui é a nossa taça de 600 gramas. Temos taça de 2 quilos também. E essas aqui de 150 gramas, que é uma porção ideal. Como eu vendo sobremesas e eu faço sobremesas elas são mais doces que um bolo. O bolo ele dá uma amenizada. Então uma porção de 150 gramas de uma sobremesa, ela é suficiente para uma pessoa. E essas outras, lembra que é de amostra, que você não comercializa. Porque senão o povo vai falar, mas tá falando para ter uma taça só e tem várias. Essa daqui é só para eu trazer como exemplo para vocês poderem criar aí no cardápio de vocês saber que existem várias possibilidades. Quer ver? Outra possibilidade bem legal? Potinho de vidro, super legal para presentear. Você pode colocar numa embalagem, numa caixinha. Imagina que lindo receber um docinho de quindim aqui dentro. Que lindo, que gostoso, não é? E o que nós falamos hoje? Nós falamos sobre como vender sobremesas clássicas em taças. Por que vender? Porque são sobremesas que o público já aceita, porque elas conhecem, elas remetem ao sabor de infância, elas são sobremesas procuradas, que sempre são pedidas. Então, se você vender sobremesas clássicas, você sempre vai ter público para comprá-las. Diferentemente de uma receita que você criou, você vai ter que vender a sua ideia daquela receita que você criou. As clássicas não, as clássicas sempre vai ter público. Quando você for reproduzi-las em taças, você tem que tomar cuidado com qual receita você vai reproduzir. O quindim nós fizemos uma releitura, ela é uma sobremesa que vai ao forno, então nós cozinhamos ela na panela, certo? Fizemos aí, fizemos um cremezinho de coco para remeter aquela parte de coco que fica em cima do quindim. Então ficou bem assim, olha, tá vendo aqui? Essa aqui é uma que não tem tampinha. E agora o que eu fiz? Ela vai gelatina, então eu vou deixar por 8 horas na geladeira. Por 8 horas na geladeira você consegue desenformar e comer no prato. Olha que coisa mais linda, gente. Eu quero desenformar essa aí. A gente vai desenformar nos stories. Olha só que fofinho que ficou, entendeu? Adriana, eu quero deixar o meu quindim mais amarelo. Faça com ovo caipira, porque a gema do ovo caipira, ela é muito amarela. Anota a receita aí, pessoal. São 8 gemas. Se o seu ovo for grande, o ovo grande ele varia de 50 a 55 gramas. Por não ser tão grande, se o seu ovo variar de 46 gramas,
Você pode colocar 9 gemas peneiradas, certo? 125 ml de leite de coco, 250 gramas de açúcar refinado, 3 gramas de gelatina incolor, 1 colher de sopa de água. Isso é pro quindim. Você vai hidratar a gelatina, reservar numa panela, você vai peneirar as gemas, juntar todos os ingredientes. Quando levar ao fogo alto, quando levantar a fervura, você conta aí por volta de uns 2 minutos, que ela vai ficar bem espessa. Quando você passar a colher na lateral, vai aparecer o fundo da lateral, vai aparecer o fundo no meio, chegou no ponto certo. Unta, né? Aí você vai fazer o seu creme de coco, que é a nossa releitura lá do coquinho que fica no quindim. São 200 gramas de coco fresco, 100 ml de leite de coco, 100 ml ou 100 gramas de creme de leite, 60 gramas de açúcar e uma gema. Mistura até secar bem, ficar mais ou menos nessa consistência aqui, sequinha, entendeu? Você vai montar suas tacinhas, colocando a camada de coco por baixo e o quindim por cima. Viram que eu fiz uma releitura do quindim, mas eu não inventei muito? Eu não criei aqui, uma camada cremosa de leite de coco, mais um doce outro de coco e coloquei um creminho amarelo. Não. Eu fiz realmente o quindim de uma maneira diferente. Eu fiz ele, em vez do forno, eu fiz ele na panela. Vamos levar. Depois, lembrando o seguinte, quando você retirar o quindim do fogo, você tem que juntar lá a gelatina. Dá uma mornada lá no quindim, junta a gelatina e está pronto. É uma oportunidade maravilhosa vender sobremesas clássicas em taças. Quando você for fazer a releitura, tenha o cuidado de manter ali, da pessoa que comer a sua taça, ela se lembrar de verdade do sabor da sobremesa original, tá bom? É super simples. Inclusive no meu curso eu tenho um módulo onde eu explico como criar sobremesas em taças, como fazer releituras, né? E dou assim bem os passos a passos direitinho para vocês. Tá bom? Né? Não esqueça aí de deixar um comentário. Se tiverem alguma dúvida, fala comigo no direct. E um beijo pra vocês e até a próxima.